Que a graça salvadora e a paz do nosso Senhor Jesus se faça presente mais esse dia. Glória a Deus por tudo que esse Deus maravilhoso fez, faz e vai continuar fazendo por cada um de nós. Temos que ser muito gratos a esse Deus, né? Hoje eu quero deixar uma mensagem aqui falando das tentações, né? Nosso Senhor Jesus veio aqui na terra e sofreu tentações também, né? Até o inimigo tentou Jesus, né? Mas ele, com seu magnífico poder, sua capacidade de não pecar, veio e não pecou. Mas nós que somos homens temos que estar atentos, né? Porque o inimigo ele anda de redor, bramando como um leão, procurando a quem possa tragar, né? Eu quero começar aqui com uma oração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento. Usa-me conforme a sua vontade e o seu querer, e que essa palavra, Senhor, seja como uma semente plantada em cada coração, que nasça, cresça e dê fruto. É o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero estar lendo uma passagem que se encontra em Mateus, capítulo 4. Eu vou ler do 1 ao 4. Diz assim, ó: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: Se tu és o filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Olha bem, né? Então, nosso Senhor Jesus vem aqui na terra, quando ele começou ali, né, para ele começar a caminhada, ele foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. E o inimigo, né, como ele é astuto, ele foi tentar até o próprio Jesus, né? Ele olhou e falou: Até isso aí eu vou tentar, que se ele cair na minha, né, os anjos caíram, quem sabe esse daí também não cai. Mas o nosso Senhor Jesus, né, com a sua capacidade e o seu poder, ele não caiu, né, nas artimanhas do diabo, pelo contrário, né, ele repreendeu tudo ali dentro da palavra. Para frente desses versículos ainda tem outros, né, onde o inimigo ofereceu o mundo, ofereceu várias coisas, bastasse o Senhor Jesus se prostrasse diante dele. Mas o nosso Senhor Jesus em momento nenhum cedeu, e depois diz, né, que o inimigo se afastou. Em algumas versões até fala que se afastou por um tempo. Isso que nós temos que estar muito atento. Por quê? Se o inimigo teve coragem de tentar o nosso Senhor Jesus, que é Deus, você imagina nós que somos seres humanos, né? Nós temos que estar muito vigilante, muito atento. E eu acredito, né, que o nosso Deus quis deixar essa parte aqui para quê? Para que todos nós estejamos atentos, que se o inimigo tentou até o nosso Senhor Jesus, ele vai estar sempre nos tentando, ele vai estar sempre nos provocando, né? Até porque ele sabe que o ser humano tem uma tendência de querer bens, né? De querer conquistar coisas, e através dessas conquistas é que o inimigo tenta forjar algo. É ali que ele planta uma sementinha dele e muitos caem, né? Muitos dão uma pequena brecha para o inimigo, e aí, né, o inimigo tenta, a pessoa aceita aquela bandeja, começa a comer, e depois aquela pessoa é destruída pelo inimigo, né? Que o inimigo nunca oferece nada para edificar uma pessoa. Ele nunca vai oferecer algo para que aquela pessoa se aproxime de Deus. Pelo contrário, ele vai oferecer coisas para que aquela pessoa se afaste de Deus, assim como ele fez aqui, né? Ele chega ali para Jesus e faz umas propostas, querendo até que nosso Senhor Jesus o adorasse, se prostrasse diante dele, né? Mas o nosso Senhor Jesus não fez isso. Ele disse que somente a Deus adorarás. Então é o que nós temos que fazer a cada dia, estar vigilante, muito atento com o inimigo, assim como ele enganou Eva e automaticamente enganou Adão, ele vem enganando muitas pessoas aqui na Terra, né? Que as pessoas pensam que o inimigo ele vai aparecer numa fórmula monstruosa, né? E vai oferecer as coisas, e aí as pessoas, lógico que não vão querer, mas ele vai aparecer de um jeito sutil,
para os homens, às vezes, uma mulher muito bonita, né? Para as mulheres, às vezes, um homem muito bonito, um homem que fala bonito, né? E ali o inimigo está implantado por trás daquilo ali. Algumas pessoas, uma oportunidade de ganhar um dinheiro mais rápido, né? Um dinheiro sujo, e aí a pessoa acaba se entregando pelo aquilo ali, e quando vê o inimigo, aí sim ele aparece para ela, que por trás ele não vinha se parecendo, mas vai se aparecer a hora que ele destruir a vida dessa pessoa. Então nós temos que estar muito atentos, pedir muito ao nosso Senhor Jesus que nos ajude, pois ele foi tentado, nós também seremos, mas ele demonstrou como escapar, né, das artimanhas do inimigo. Então nós também podemos escapar, basta a gente ter leitura da palavra, a gente ter intimidade com o nosso Deus, ter intimidade com o nosso Senhor Jesus, entendendo que todos serão tentados, independente se você é rico, é pobre, se é bonito, se é feio, independente da situação, homem, mulher, grande, pequeno, não existe situação, né, que impeça nos de sermos tentados pelo inimigo. Mas sermos tentados não tem problema. Até aí está tudo certo. O que não podemos é nós cedermos para o inimigo. O inimigo ele não precisa de portas abertas, não precisa de janela, ele precisa apenas de uma brecha, né? No que ele bota nessa brechinha, ele consegue destruir uma vida, destruir uma família, destruir trabalhos, né? Quantas pessoas que por causa de pequenas coisinhas deu espaço para o inimigo e foram destruídas. Então que nós estejamos atentos, né, às tentações do inimigo, pois ele tenta a todos, né? Todos ele arruma um jeito de tentar. E ele vai olhar sempre, que o inimigo, antes de nos tentar, ele dá uma estudada no que somos. Afinal, ele nos conhece desde que nascemos, né? Ele não nos conhece antes de nascermos, mas desde que nascemos, ele está vendo a nossa caminhada, o que nós estamos falando, quais os nossos propósitos, quais as nossas vontades, e aí, através disso que nós falamos, ele vê uma oportunidade de nos atacar, né, de trazer algo para nós. Então nós temos que estar muito atento até no que falamos, né? Muitas pessoas gananciosas caem por quê? Porque o inimigo já viu uma forma de destruir. A gente vem falando, eu moro no estado do Rio de Janeiro, né? Quantos governadores que caíram, né? Ultimamente todos que passaram no estado do Rio tiveram problema com a justiça. Uns foram afastados, outros foram presos, mas por quê? O inimigo arrumou uma forma, né, de no estado do Rio, não só no estado, mas isso daí em vários lugares, em vários setores, né, mas na política é mais visível porque todo mundo fala. Então arrumou um jeito de destruir esses homens, né? Eles entram lá, mas não abrem o olho, cai na mesma casca de banana que os outros caíram, que é a corrupção, né? Então, infelizmente, o inimigo ele é isso daí. De início ele apresenta algo que parece que é bonito, mas ele já sabe o final dessa pessoa. Ele entrega aquela bandeja já falando, se comer, lá no final vai morrer. E a pessoa come achando que vai ficar forte e que lá na frente vai ter um bom dinheiro, vai ter um bom futuro e lá na frente é destruído. Então que nós possamos estar guardando isso, tendo entendimento que o inimigo é astuto, né? Ele quer destruir família, quer destruir todo mundo que der brecha para ele. Mas nós temos o nosso Senhor Jesus que demonstrou a forma de escapar, né, do inimigo, sempre buscando ao nosso Deus Todo-Poderoso, adorando somente ao nosso Deus, se alimentando da palavra do nosso Deus. Você pode ter certeza que assim o nosso Deus nos ajuda a escapar dessas artimanhas do inimigo. Que Deus te abençoe. Essa é a mensagem de hoje. Vou deixar aqui uma oração final. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado pela sua palavra, Senhor, que demonstra a importância de nós fugirmos, Senhor, da aparência do inimigo. Não devemos dar brecha para ele, porque ele vai tentar sim, mas nós temos que estar muito atentos. Fortaleça cada um que ouve essas mensagens, os dê força para conseguir, Senhor, escapar dessas tentações. Eu agradeço por tudo e lhe peço em nome de Jesus. Amém e amém. Essa é a mensagem de hoje, amados. Que Deus os abençoe.